Luís, eu quero-te agradecer o facto de me ter recebido aqui na tua exposição, num lugar tão bonito como é o Centro Cultural de Cascais, e ter dedicado algum tempo para falar comigo acerca da tua arte. Como é que se vem da Marinha para a arte? É quase certo aquilo que acabaste de dizer, mas não é bem assim. Eu já estava na arte quando fui para a Marinha. Mas a minha escala etária tinha um grande problema pela frente, que era o serviço militar obrigatório nas nossas colónias, nas nossas experiências ultramarinas. E logicamente que havia sempre esse grande problema de que quando acabasse o curso, fosse o qual fosse, teria que ser cumprido esse momento de serviço à pátria. Eu nunca consegui imaginar matar alguém, nunca consegui imaginar pegar numa arma com esse fim e, portanto, passei os inícios dos anos 70 a tentar arranjar uma fórmula para realmente não o ter que fazer, porque realmente nunca me senti com essa capacidade. E, portanto, a Marinha aparece precisamente como uma opção. Troquei, portanto, esse meu período de 7 anos pelo que seria um serviço militar normal. E a Marinha, portanto, funcionou muito bem, porque foi a Marinha mercante, a Marinha civil, e ao mesmo tempo também me serviu para crescer imenso enquanto ser humano. Mas precisamente nessa altura eu já estava a trabalhar nas artes, digamos assim, porque a minha primeira exposição individual remonta a 1975, precisamente na altura em que eu acabei o meu curso da Marinha. A opção de ser artista, pintor, escultor, não é uma opção, foi mesmo uma necessidade. Eu senti, precocemente, que teria que enverdar pelas artes para me realizar, para me completar. E, portanto, tive essa sorte. E, ao fazê-lo, portanto, tudo o que eu, desde sempre, quase, me lembro, foi com o objetivo de poder dedicar à arte de uma forma total. Mas há sempre um aspecto muito importante que é preciso ressalvar. Eu defendo que o mais importante de tudo nas artes é o indivíduo manter a sua capacidade intrínseca de se exprimir da forma que o acha. Não me parece que uma escola vá acrescentar alguma coisa àquilo que se chama artista. Pode acrescentar aquilo que se chama pintor ou escultor, mas nada mais do que isso, porque muitas vezes até é, infelizmente, um meio de afastar a pessoa da sua própria liberdade criativa, porque é condicionado por técnicas, é condicionado por determinados programas e, sobretudo, é condicionado muitas vezes pelos instrutores, pelas pessoas que estão à frente, que poderão, de alguma forma, achar que querem fazer clones de si próprios ou daquilo que eles defendem como sendo bom. Portanto, o artista aí, nesse caso, pode sair diminuído daquilo que eu considero ser o artista. Portanto, eu comecei a pintar, não havia sequer escola na altura que eu comecei a pintar, portanto, quer dizer, nunca se pode chamar uma pessoa autodidata que aos 12 anos já faz quadros, não é? Portanto, nessa altura não havia hipótese nenhuma, eu fazia porque achava que era assim que eu me sentia bem, portanto, era já um complemento. E depois, logicamente, com toda esta perturbação política e social que havia no país, só consegui tempo para uma coisa que eu não consigo fazer em casa, que é ter aulas de desenho com modelo vivo. E foi isso que eu fiz na Sociedade Nacional de Belas Artes, já estava a pintar, como é lógico, não é? Portanto, porque achei que esse complemento do desenho era realmente o esqueleto que eu necessitava para construir a minha obra. E foi por isso que eu o fiz, já depois de pintar, mas não havia outra hipótese. Vamos falar um bocadinho sobre o visionismo e o grupo visionista, como é que isso nasce? É assim, também muitas pessoas não o sabem, mas até cerca de meados dos anos 80, o número de galerias de arte em Portugal era ridículo. Nós tínhamos, contando com Açores e Madeira, cerca de 6 ou 7 galerias, não havia mais. Logicamente que um artista que queria expor encontrava sérias dificuldades ao fazer, porque as galerias comerciais teriam algum gosto em apostar em pessoas que de alguma forma já tivessem tido algumas exposições
para se basearem naquilo que teria sido uma aposta certa ou menos certa na relação com o pintor. Logicamente, como uma pessoa que está no início de carreira não tem currículo para poder apresentar e, portanto, muitas vezes era muito difícil, não era quase impossível de se conseguir lugar numa galeria de arte comercial em Portugal. Como quase todos os da minha geração, fui-me embora. Não havia hipótese. Fui-me embora e, assim que cheguei a Zurique, foi o sítio para onde eu fui, encontrei uma cidade, que não é a capital, como sabemos, com 118 galerias de arte em 1984-85, só Zurique. Não é? E toda a gente com uma apetência pela arte fantástica, não é? Porque realmente as pessoas, culturalmente, têm que ser instruídas. E, infelizmente, em Portugal, a cultura sempre foi marginal, no sentido daquilo que é a prioridade do povo português. Não é de hoje. O Camões, como sabes, não está nos Jerónimos. Está lá um túmulo vazio, porque ele foi para uma vala comum, embora já tivesse escrito os Lusíadas, mas ninguém ligou nenhuma. Não é? Portanto, eu finalmente comecei uma carreira internacional com bastante força e com bastante aceitação a partir do momento em que saí de Portugal. Porque eu tinha dito para mim próprio que, das duas uma, ou eu vivo sem concessões da minha arte, ou então tenho que mudar completamente a minha forma de viver. Porque às vezes em Portugal as pessoas que nos adquiriam quase eram os amigos, os conhecidos, e uma pessoa fica sempre naquela dúvida, será que foi por isto ou por aquilo? Eu hoje sei que, mesmo sendo meu amigo, essa pessoa não compraria uma obra se não gostasse dela. Portanto, há sempre um mínimo de interesse, de empatia com a obra, porque de outra forma também não era minha amiga essa pessoa, não é? Portanto, quando eu me dirijo a um país com uma apetência cultural muito grande e que realmente as coisas começam a funcionar de uma forma quase exponencial, eu inclusive tive pessoas que me levaram para os Estados Unidos para me apresentar a galerias de arte nos Estados Unidos, para eu poder fazer lá uma exposição quase com meus sponsors particulares, como coisa fantástica, não? Só sentir esse apoio, esse carinho, porque as pessoas, ao gostarem e acreditarem no artista, fazem-no. Eu posso dizer que o meu ideal de vida teria sido encontrar pela minha frente alguém como o Jackson Pollock encontrou a Peggy Guggenheim, que o convidou para fazer uma exposição na sua galeria e disse, olha, tens aqui assim agora para os próximos 3 meses, uns X por mês, que é para não preocupares com nada, porque eu quero que tu estejas concentrado na tua obra. Não é? Isto é que é uma pessoa com capacidade de visão, com todo aquilo que é necessário para que um artista possa ser ele próprio. Porque se uma pessoa está no dia-a-dia preocupado com o que é que vai fazer, o que é que não vai fazer, se vende, se não vende, a coisa complica-se imenso, não é? Complica-se imenso. Pronto. Estes desafios internacionais fizeram-me, portanto, ir a expor para os Estados Unidos, para o Canadá. E foi precisamente nessa altura que eu comecei a equacionar que era interessante não aparecer só com uma interpretação daquilo que já foi feito até hoje no tempo da arte, em termos artísticos, mas sim, porque não, arranjar uma estética e um estilo novo. E, logicamente, quando nós pensamos nisto, nunca acontece. Quanto mais nós pensamos, parece mais nos afastamos desse propósito. Mas ele está cá, a ideia na cabeça. Até que realmente houve um momento em que, por acidente, aconteceu-me um percalço que me fez pensar que se calhar havia ali um caminho. Daí eu, quando falo e quando apareço no meu livro Visionismo ou as sincronias do acaso, tem a ver com essas sincronias com o acaso. Porque houve um acidente e eu não o descartei. Descartei aquilo que tinha feito até o acidente e aproveitei o acidente. E a partir daí nasceu o visionismo, que não tem nada a ver com visionário. Tem a ver com uma interpretação de uma mancha, no meu caso, tal e qual como nós sabemos que ao longo da vida todas as pessoas fazem quando veem formas nas nuvens, num ramo de uma árvore, e inclusive aquilo que me estimula mais foi ter lido que o Leonardo da Vinci tinha feito, na sua tentativa de ser o mestre de alguns discípulos que com ele conviviam, desenvolver-lhes a capacidade criativa mais do que a técnica. Porque a única coisa que interessa neste momento e em todos os momentos, é a criatividade. Porque a parte técnica qualquer um de nós chega lá. Mais ou menos tempo a pessoa vai lá. A parte artística é que não. Mas ele, para estimular essa tal criatividade,
À saída do seu ateliê tinha um muro, daqueles muros renascentistas, mas imaginemos que não será um muro muito bem feitinho, onde haveria, portanto, vestígios de cal, vestígios de musgo, vestígios de várias coisas, pedras soltas, que curiosamente poderiam sugerir imagens. E ele perguntava precisamente aos seus discípulos: o que é que vocês veem neste muro? Eu achei tanta graça a isto que resolvi trazer o muro do Leonardo da Vinci para o meu ateliê. Então crio eu os meus próprios muros, cheios de informação nas minhas telas, e depois vou à procura dos tais elementos escondidos que lá estão. E é isso que acontece, o visionismo é isso mesmo. Mas utilizas também alguma simbologia? Não, mas isso depois é na interpretação daquilo que a Mancha me diz para eu fazer. E aqui é que é o universalismo do visionismo, é isto, é que eu posso seguir o caminho que me está a ser pedido naquele momento, porque eu estou virado para ali, e tu poderás seguir o teu, se estiveres virado para outra coisa completamente diferente. Eu tenho pessoas muito próximas que enverdaram por fazer naturezas mortas através das manchas visionistas, não é? E tenho outros que fazem situações paisagísticas, e há outros que fazem figurativos só a nível da representação humana, não é? Portanto, tudo isto é fantástico. E eu faço, nesta fase da minha vida, uma parte simbólica, mas isso é porque estou cada vez mais emaranhado no simbolismo e não sei se as pessoas estarão presentes, mas neste último 5 de outubro, além de ter sido a data que foi, também se celebrou, entre aspas, não acho que a palavra celebrar não é a correta, evocou a memória de Lima de Freitas, porque fez 20 anos que ele faleceu no dia 5 de outubro deste ano. Eu fui uma pessoa que conviveu com o mestre Lima de Freitas e que me ensinou bastante dentro dessa simbólica, isto a propósito da simbólica. E, portanto, eu neste momento estou também muito agarrado a essa parte simbólica, porque, como as obras não são feitas com o cérebro, mas sim com o coração, de repente esse simbolismo parece que transparece. E é esse simbolismo que eu vou à procura na minha mancha neste momento. Já foram outras coisas, já foram os animais, os golfinhos, os elefantes, as senhoras. Neste momento estou mais no simbolismo. Pois, e eu exatamente abordar essa parte das tuas influências, já abordaste aí, do mestre. É uma coisa muito engraçada, que é uma frase do Eugène Delacroix, que dizia que os verdadeiros génios não são aqueles que fazem coisas novas, são aqueles que acham que o que foi feito até agora ainda não chega. E, portanto, nós não podemos nunca renegar o que está para trás. Portanto, tudo aquilo que é a nossa vida enquanto seres humanos tem um lastro incrível. E seria estúpido estar a dizer que vou fazer do zero daqui para a frente. Ninguém faz do zero daqui para a frente. Nós fazemos sempre algo que já vem de trás. Agora, podemos continuar a fazer o que já foi feito ou tentar acrescentar alguma coisa. Como dizia o Delacroix, quando nós achamos que podemos acrescentar alguma coisa, fantástico. Não. É isso que eu tento fazer todos os dias. O Grupo Artitude interessa-me falar porque eu regressei um pouco acidentalmente ou compulsivamente a Portugal pelo falecimento do meu pai. Ao regressar a Portugal, deparei-me com uma grande incúria da parte das pessoas em relação ao seu património. Em Portugal, as pessoas têm tanto património que acham que é uma coisa normal, mas não é. O que é certo é que em Portugal há um património fantástico. Nós temos uma história única, nós somos um povo incrível no sentido daquilo que é a nossa própria criatividade intrínseca, cognitiva, templária. E verifiquei que está tudo ao abandono. As pessoas queriam visitar coisas que nem podiam porque estavam fechadas ou deterioradas, ou enfim. Então lembro-me de criar este grupo, o Grupo Artitude, que era uma atitude perante a arte, vocacionado para fazer exposições em locais emblemáticos de Portugal. Portanto, monumentos, castelos, tudo aquilo que fosse realmente passível de ser mostrado através da arte, era lá que as exposições aconteciam, portanto, fora do circuito comercial, mas intervindo, portanto, nesses tais monumentos, para que as pessoas, ao fazer esta tal intervenção, olhassem para eles. E, portanto, ao mesmo tempo, juntava-se o útil ao agradável. Era arte de intervenção, instalação, em sítios que realmente estavam a precisar de serem olhados. E assim foi. Uma pessoa como tu, um artista, de certezinha que está sempre a pensar no futuro. Acabou esta e está a pensar na próxima e na próxima. Qual será o futuro da tua arte? Meu caro Dulce, estás completamente enganado. Eu não tenho rigorosamente nada a ver com a tarde de hoje. Estamos aqui de manhã. Não faço a mim, não me interessa. Aquilo que me preocupa neste momento é este instante em que eu estou a falar contigo. Porque é a única coisa que eu tenho certo na minha vida
O agora é a única coisa que eu tenho certo na minha. Não vale a pena eu estar preocupado com o que é que eu vou fazer a seguir, porque eu não sei se vai haver a seguir. Portanto, eu interessa-me sobretudo é viver o presente da forma mais intensa que eu sei, quase absurdamente concentrado no momento presente e fazer o possível para não me dispersar, como infelizmente muitas das vezes nós todos fazemos. Se houver, portanto, um convite para fazer alguma coisa, ou eu achar que não apareceu esse tal convite e que tenho hipótese de fazer algo numa outra situação, quando isto tudo estiver resolvido e apagado, e acabar, não é apagado, é acabar, eventualmente, se houver condições para isso, tentarei partir numa outra direção, mas espero, quase como o visionismo, que seja a vida a dizer-me o que é que eu faço e não o que é que eu quero fazer da vida. Uma excelente visão da vida, se assim poderemos falar. Foi um prazer falar contigo e desejo-te um excelente presente para teres um excelente futuro. Muito obrigado. Isto Muito obrigado. É sempre isso que nós aspiramos, realmente, não é? Para ti também. E que o vejas. Muito obrigado.